Aleluia. Glória a Deus. Alguém está feliz com Jesus aí? A gente estava lá no escritório hoje apostando se vinha 10 ou 20 pessoas. Por causa do frio, né? E aí quando nós chegamos aqui, vimos que tinha bastante gente. Falou, puxa vida, eles venceram o frio. Uau! Glória a Deus por isso. Todos nós perdemos. Ninguém colocou um número maior. Todo mundo acreditou que o povo ia tentar assistir de casa. Jesus surpreende. Eu acho que tem crente aqui. Eu acho que tem crente. Porque crente é assim, crente é determinado. Quanto mais dificuldade, mais ele cresce, né? Diz que é igual o bolo, né? Quanto mais bate, mais cresce. O crente é assim, né? Quanto mais dificuldade vem, mais ele se levanta e sai para a guerra, né? Glória a Deus por isso. E hoje nós estamos começando uma nova série. Diga, chegou a minha vez. Esse é o nome da série. Chegou a minha vez. Essa é a sua vez, esse é o seu tempo, esse é o seu momento, essa é a sua realização. E toda vez que eu começo uma série nova, eu gosto de tentar explicar ela primeiro, mais ou menos declarar ou direcionar aquilo que nós temos como bênção de Deus, né? É tempo de ação, é tempo de nós agirmos com objetivo, né? Em grandes realizações, mas tudo que fizermos será para a glória de Deus. Quando usamos o termo chegou a minha vez, é uma declaração de reconhecimento. Fala, reconhecimento. Que alguém preparou tudo antes de mim, para que eu pudesse agora realizar com a certeza de vencer todos os impedimentos. A gente às vezes não entende, a gente pensa assim, somos nós que estamos sofrendo, somos nós que estamos indo, somos nós, e de repente a gente percebe que tudo já foi preparado por outras pessoas antes de nós. À medida que nós lembramos que quando Jesus veio, antes dele, chegou alguém aí que era chamado João, lembra? E ele veio para fazer o quê? Avisar, abrir os caminhos para que Jesus viesse. Ele veio dizendo para eles que ele não era o Messias, mas que viria o Messias, que ele batizava com água. Mas Jesus, o Messias, estava vindo e batizaria com fogo. E aí nós começamos a entender alguma coisa a mais que ele já estava lá para fazer. Ele estava para direcionar o povo para uma nova visão, para um novo tempo, para uma grande realização que viria através de Jesus. E depois que a gente vê isso em João, a gente vê que o nosso Messias, Jesus, veio e ele se estabeleceu e junto com ele os apóstolos. E eles prepararam, né? Jesus pagou o preço, foi para a cruz, você sabe disso. E os apóstolos ficaram preparados para dar continuidade. Eu posso dizer assim, que ali havia chegado a vez deles. Acho que eles disseram a mesma coisa, agora chegou a minha vez. Jesus subiu ao céu e chegou a minha vez de pregar, de curar, de andar, de fazer milagres, de viver milagres, estabelecer milagres e de dizer, pregar, ministrar aquilo que o Senhor tinha colocado. E hoje Jesus está te chamando para viver o seu milagre, para exercer o seu chamado, para tomar posse das suas promessas, para entender que este é o seu tempo para maravilhosas realizações, para ser embaixador do céu. Vira para alguém e fala, você é embaixador do céu. Para assumir o ministério da reconciliação. Parece pouco, meu irmão, mas é muito. Porque quando a gente fala assim, ser embaixador do céu, é chegar com toda a autoridade que o céu tem. Toda a autoridade que Deus colocou, né, no céu. Quando você é embaixador, você traz ela para ministrar, abençoar, curar, libertar, restaurar, transformar pessoas. E para assumir o ministério da reconciliação, por quê? Porque pelo pecado, o homem foi separado de Deus. Mas você que está debaixo da autoridade do nome de Jesus, você libera o pecador para que ele seja reconciliado com o Pai. É uma autoridade muito importante. E mais, cada vez que você fizer isso, você tem galardões que você vai receber no céu. Tem reconhecimento. Tem gente que fala, não, eu só quero ser salvo, para mim tá bom.
Se eu for para o céu, não importa se for perto de Jesus, se for longe de Jesus, eu estando no céu, eu estou feliz. Mas tem gente, principalmente aqueles que são crentes de verdade, que eles querem realmente ver, como diz Jesus, de perto. Eles querem chegar lá e serem reconhecidos como filhos amados, filhos queridos, pessoas que têm a presença de Deus na sua vida. E por isso eles querem reverter as dúvidas e as dificuldades em galardões, para quando chegar no céu, ser reconhecido por aquilo que ele fez enquanto ele estava na terra. Porque nós estamos na terra, parece que está tudo muito parado. Parece que nada está acontecendo. Parece que o mal está vencendo o bem, não parece? A gente olha lá fora e fala, meu Deus, o mal está vencendo o bem. Não, o mal nunca vai vencer o bem. Nunca. Ele pode fazer o que quiser, mas ele nunca vai vencer o bem. Por quê? Porque a nossa finalização ou o nosso galardão não é aqui na terra. Não é aqui que você vai ganhar uma coroa, não é aqui que você vai ganhar, vamos dizer assim, a condição de salvação ou de realização para o céu. Você aqui pode ganhar um prêmio, você pode ganhar uma roupa nova, dinheiro, pode ter uma casa nova, pode ter um monte de coisa. Mas galardão você recebe no céu. Não tem jeito. Então nós precisamos entender isso para poder nos prepararmos para viver isso. Porque eu lembro de uma peça que logo que eu entrei na igreja, quando ainda era no começo, os jovens faziam, e quando Deus ia falar com as pessoas que já tinham sido arrebatadas, já estavam lá em cima, ele falava assim, mostra-me as tuas mãos, porque as mãos deles queriam dizer o trabalho deles, aquilo que eles tinham feito, e aí muita gente não tinha nada para mostrar, e aí o que acontecia? Ficava triste, ficava abatido, porque não tinha nada para mostrar, mas outros mostravam as vidas que foram salvas, as pessoas que foram curadas através da vida dele, o que ele tinha se disponibilizado a fazer através da palavra de Deus. E é isso que nós precisamos começar a entender. Para todos nós há um chamado, para realizar nós precisamos desejar, porque alguém já pagou o preço da liberação, da condição, da capacitação, do preparo, do estabelecimento, para que a gente faça, para que a gente alcance. Então nós precisamos estar abertos para isso. Então eu preciso entender que eu estou aqui, como embaixador do céu, e estou aqui para assumir o ministério da reconciliação. Por isso você pode falar bonito, pode falar sem ser bonito, por isso você pode ter sabedoria para cantar, pode não ter a sabedoria de cantar, mas você precisa sempre estar pronto a falar do amor de Jesus. Fala do jeito que você souber. Fala bonito, mas fala feio, fala muito, fala pouco, não importa, mas fala. Paulo falava isso, para pregar em tempo e fora de tempo. Não importa. Fala. Fez de nós embaixadores, nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,17, olha o que ele fala. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já, e eis que tudo se fez novo. Há uma mudança. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, e o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. E aqui está bem declarado isso. Chegou a minha vez, chegou a sua vez. Por quê? Porque nós já recebemos a Jesus, porque nós já entendemos que nós não éramos nada, mas através dele nós recebemos algo novo. Tudo que era velho passou e agora nós temos novidade de vida. Diga, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Isso precisa ficar gravado. Jesus deixou ensinamentos para que pudéssemos assumir essa posição de fidelidade com o céu.
Só poderá fazer bem feito quem entender o projeto de Deus na terra. Não dá. Hoje está uma confusão aí fora, né? Os pastores, quando eles pregam aí sobre o pecado, tem uma porção de gente dizendo assim: não, essa palavra eu não gosto, não, essa palavra não devia ter sido pregada, essa palavra, não, era melhor não ter falado sobre isso. Mas a grande verdade é que nós cristãos aceitamos a Jesus Cristo, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, a partir desse momento, a gente não fala mais de nós mesmos, nós falamos do que Ele falou, ou seja, do que Ele deixou. Se Ele deixou orientação para que assim fosse feito, não dá para alguém ser cristão de verdade e querer falar outra coisa que não está na Bíblia. Dá para entender? Agora, quando a pessoa não é muito convertida, quando a pessoa só vai na igreja para ter uma autoajuda, porque, eu precisava tanto de ganhar um dinheiro, eu precisava pagar minha conta, eu precisava ter um carro novo, eu precisava disso, daquilo, então ele está na igreja de autoajuda, nem precisava vir à igreja, podia ir em outro lugar qualquer, porque a autoajuda funciona enquanto você está empolgado, quando passa isso não funciona mais. Mas nós não, a gente veio para o Evangelho com uma convicção: Deus é certo, é poderoso, é Senhor, é uma autoridade, Ele não erra. Diga, Deus não erra. Se Ele não erra e deixou essa Bíblia para nós, e agora? Eu tenho que ter ela como minha regra de fé e prática. Se ela é minha regra de fé e prática, eu tenho que viver por ela. E isso é alguma coisa que faz a gente se tornar forte. Forte como? Forte para passar pelo pecado, forte para passar pelas tentações, forte para passar pelos ataques, forte para tudo que vier e não perder a salvação. Não aceitar perder a salvação, né? Porque uma das coisas mais comuns são aquelas pessoas, não vou falar crente, mas aquelas pessoas camaleão. Camaleão troca de cor. Por quê? Porque quando ele está perto do marrom, ele fica marrom. Quando ele está perto do amarelo, ele fica amarelo. Quer dizer, onde ele vai, ele troca de cor, para não ser visto ou para ser misturado com aquilo que lá está. E o crente? Se ele é crente de verdade, ele troca de cor? Um dia ele é de Deus, outro dia ele é do Satanás, outro dia ele é do São Pedro, outro dia é do São Paulo, outro dia ele... Não. Ele tem uma posição, ele sabe que a Bíblia é a sua orientação. Por isso nós temos que entender primeiro a palavra de Deus. Não porque a gente quer ofender alguém, porque a gente quer atacar a pessoa, porque a gente quer... Não. Porque é ao contrário. A gente só pode ajudar a pessoa quando a gente sabe o caminho certo para levá-la. Você já viu falar, pode um cego guiar outro cego? Já viu esse termo? Não está na Bíblia não, tá? Esse termo aí é do mundo, tá? Pode um cego guiar outro cego? Aí, o que quer dizer isso? De repente, se a gente não sabe, como a gente vai levar alguém para algum lugar? Eu não sei. Então, a primeira coisa, para que a gente possa ministrar pessoas, salvar pessoas, liberar pessoas, lembra que eu falei agora há pouco, se era embaixador do céu. Como é que o embaixador do céu não conhece o seu país? Eu sou embaixador do Brasil, estou aqui, sei lá, na Iugoslávia, e aí o cara fala, como é que é o Brasil? Eu falo, não sei. Você é embaixador de lá, mas não conhece o país? Tem alguma coisa errada. Para ser embaixador, você tem que ser o representante. Para ser o representante, você tem que conhecer o local. Então isso para nós é importante, que a gente conheça a Bíblia, que a gente conheça a palavra de Deus, que a gente saiba como Deus pensa, porque quando a gente for falar com as pessoas, a gente não vai falar, eu acho que, eu vou falar assim, está escrito que, porque se está escrito, Ele é responsável pela palavra. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra, então quando você está falando aquilo que está escrito, Ele é responsável. Quando você está falando daquilo que você acha, você é responsável. Então é melhor falar o que ele acha, né? Porque ele é Deus, ele sabe mais que nós. E aqui quando eu olho aqui alguns versículos de João, eu entendo um pouco mais disso. Eu vou falar João 14, mas eu vou pular versículos, tá? Eu vou falando, vou pulando, então não se preocupe, não está no 4, não, o 4 eu pulei e tal, entendeu? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus,
crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então ele já começa aqui, ó. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, está falando quem? Jesus, né? Aquele que crê em Jesus também fará as obras que ele faz e fará maiores do que estas. Por que ele estava falando isso? Porque ele colocou aqui, ó, porque eu vou para o meu Pai. Ele estava dizendo assim: eu vou subir para o céu e vocês vão ficar por aqui. Vocês se tornam corresponsáveis. Vocês estão debaixo de um envio, debaixo de uma palavra especial sobre a sua vida. Então vocês têm esta autoridade para fazer, porque eu estou dando esta autoridade para vocês. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Repete comigo: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus estava aqui dando na sua mão uma procuração, estava dando para você uma autorização. Ele está falando: olha, tudo quanto você pedir em meu nome, você está com a chave na mão, Jesus. Tudo quanto você pedir em meu nome, eu farei. Mas eu não vou fazer porque você é bonitinho. Eu não vou fazer porque você é o cara mais certinho do mundo. Eu não vou fazer porque você, merece. Ele fala: para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí mostra algo muito forte, muito importante, que nós temos na mão uma chave que abre a porta, e que Ele deixou conosco, o nome de Jesus. Ele deixou com você. Mesmo quando você se sentir fraco, essa porta continua sendo aberta com essa chave. Não é assim? Se tem muita gasolina no carro, ou pouca gasolina no carro, se você tiver a chave, você vai lá e dá a partida. Está na sua mão a chave. Você é que vai usar. Então, muitas vezes o pessoal fala assim: ah, mas eu não sei, mas eu sou frágil, mas eu não conheço a Bíblia inteira, mas eu... Querido, o poder não está em você, o poder está em Jesus Cristo. E isso precisa ficar patente em nós. Quando alguém quer expulsar um demônio, não adianta ele querer expulsar o demônio porque ele é forte, porque ele é mais bacana que os outros, porque ele tem mais tempo de igreja que os outros. Ele precisa acreditar em Jesus Cristo, precisa se posicionar, e aí quando ele determinar, em nome de Jesus, saia, o demônio vai sair, porque ele se verga ao nome de Jesus. Entendeu? Nós precisamos estar convictos disso, convictos. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele vai aqui no versículo 14 e faz essa declaração. Primeiro ele fala que ele vai, se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Depois ele fala: se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele está confirmando para você, o nome dele tem poder. Amém? No 21 ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, tem nele mesmo, é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se você começar a prestar atenção, você vai ver que ele está chamando você para um relacionamento. Ele está dizendo para você quem ele era, como ele é, que ele é a porta, o caminho, a verdade, a vida, ele é a porta de passagem. Depois ele vai dizer para você que ele fez coisas grandes, mas que você vai fazer essas coisas grandes. E quando você for dizer assim: ah, mas eu não sei como, aí ele vem aqui e fala o quê? Tudo que pedires meu nome, o que vai acontecer? Eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas ainda você faz uma carinha mais ou menos, e ele confirma: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele vem dando para você toda a estratégia.
aquele que tem os meus mandamentos, quer dizer, aquele que me tem como seu Senhor, aquele que me tem como parte da sua vida, então há um relacionamento, eu o amarei e me manifestarei a Ele. Sabe aquela hora que você vai orar e você sente Deus falando com você? Eu me manifestarei a você, eu vou me apresentar a você. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, lá no 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e veremos para ele e o faremos nele morada. Jesus não quer dizer para você que você é apenas um transeunte, um passageiro, um passante, não, ele diz assim, eu vou fazer morada na sua vida, eu não vou estar com você no dia do desespero, eu vou estar com você todo dia, dia todo, vou me manifestar em você, você vai viver de uma forma diferente, não de soluço, mas de relacionamento, falando com Ele, ouvindo Ele, recebendo sabedoria, tendo autoridade, fazendo tudo o que for necessário e vivendo o melhor desta terra, porque você está debaixo de uma cobertura perfeita. Você vai ter o que você precisar. Mas aquele Consolador, eu estou pulando, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho feito. Ele ainda fica preocupado que você pode chegar a uma conclusão de que ficou sozinho e que agora não sabe como, tem horas que parece que dá um branco, as pessoas ficam desesperadas por falta disso, falta daquilo, por ver o mundo aí meio conturbado, e ele começa a ficar desesperado. Então ele fala assim, fica tranquilo, eu vou subir, mas vocês vão pedir, o Pai vai enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, Ele vai enviar, e Ele vai ensinar vocês todas as coisas, e fará vocês se lembrarem de tudo quanto vos tenho dito. Você não está sozinho, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra, e Ele tem uma finalidade, o Espírito Santo tem uma finalidade, é o quê? Fazer de você um testemunho ou uma testemunha de Jesus, aquele que viu, aquele que ouviu, aquele que presenciou sinais, aquele que vive maravilhas, aquele que não é simplesmente de alguém contar, mas você será muito abençoado e viverá todas as promessas de Deus. Sabe aquilo que você chamou de impossível? Ele vai mostrar para você que com Jesus é possível, e o Espírito Santo vai tocar você, vai fazer você se levantar, vai fazer você clamar, vai fazer você se posicionar. Por quê? Porque muitas vezes a nossa carne quer retroceder, ou não é? Muitas vezes as coisas não estão legais, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Não vai dar certo, né, irmã? Não vai dar certo. Mas quando vê o bebezinho, aí fala, deu certo, dá certo. Por quê? Porque a palavra é de Deus, não é nossa. Você não é responsável por tudo, mas Ele é responsável. Quando Ele fala vai acontecer, vai acontecer. Talvez você pense que demore. Na nossa visão, quando as coisas não acontecem na hora que a gente quer, demora. Você lembra da Marta e da Maria, as irmãs de Lázaro? Quando Jesus chegou lá, o que elas falaram para Ele? Poxa, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não haveria de ter morrido. Elas não entenderam assim, é Jesus que está aqui, Ele faz milagres. Sim, mas na cabeça dela o milagre que podia acontecer é assim, ele está mal, então se ele está mal, Jesus chegava, curava a enfermidade, e ele ficava bom e acabou. Mas elas tinham limitado o poder de Jesus. Elas gostavam dele? Gostavam, amavam. Elas tinham carinho por ele? Tinham carinho por ele. Elas diziam que acreditavam que ele era o Filho de Deus? É verdade. Mas elas estavam limitando o que ele podia fazer. E nós muitas vezes, infelizmente como seres humanos, a gente limita na nossa consciência, na nossa cabeça, a gente limita o poder de Deus, a manifestação de Jesus, porque a gente começa a falar assim, eu tinha uma expectativa que ia dar certo, eu tinha uma expectativa que ia acontecer assim, mas muitas vezes Ele permite às vezes as coisas ficarem um pouco mais difíceis, porque Ele quer te fortalecer, Ele quer te habilitar numa situação diferenciada.
Ele quer te dar a condição de vencer situações maiores. E a gente às vezes não entende isso. A gente pensa assim, puxa vida, mas Deus me permitiu. Por que Ele permitiu que agora acontecesse isso? Porque Ele quer te preparar para algo maior ainda. E nós muitas vezes somos tão, vamos dizer assim, simplórios no nosso comportamento, que a gente tem a visão de perda e não de ganho. Eu vi várias pessoas, empresários que faliram, pessoas que mudaram de cargo, de empresa, de situação, e que tinham a impressão que a vida deles estava descendo. E aí falou assim, puxa, mas eu tinha expectativa que Deus fosse me dar uma nova condição. E aí naquela hora, quando ele pensa que não tem mais nada, aí Deus vira a coisa. E aí começa outra estrutura. É muito importante. Eu lembro de um dia que a pastora Raquel, o pastor Juliano estava falando, eles tinham o último seguro-desemprego, o último valor que eles iam receber. E aí ele conversando com a esposa, ela falou assim, Deus falou para mim para ofertar na igreja. Ele falou, você está brincando? Depois desse, nem você nem eu tem mais dinheiro. Acabou. Você vai fazer isso mesmo? E ela falou assim, olha, perdido por perdido, agora vamos para a fé. Pega esse dinheiro, o último dinheiro, porque é fácil você dar quando ainda tem mais alguma coisa, não é? Mas e quando não tem mais nada? Se tirou esse, ficou sem nada. Não é difícil? Ela falou assim, é melhor a gente fazer isso. Aí fizeram. Ele falou, eu fiz por causa dela, porque eu estava preocupado. Mas ela colocou. Dali em diante as portas começaram a se abrir, mudou toda a história deles. Aí você fala assim, hoje o pessoal vê ele, uma empresa grande, com uma estrutura boa, com um monte de coisa, mas foi fácil. Não, irmão, primeiro Deus passou eles realmente no aperto. Primeiro ensinou eles o que é ter fé. Primeiro ensinou eles que a dependência de Deus é o que traz um grande resultado. E depois falou assim, agora eles estão prontos. Foi fiel no pouco, posso colocar ele no muito. Hoje quando ele fala, naquela época ele falava do valor assim, era tudo. Hoje ele fala, não era dinheiro nenhum. É tão pouco que não era dinheiro nenhum, que o valor era tão pequeno. Mas é assim que a gente pensa. Quando está na nossa mão, parece que é uma fortuna. Mas quando a gente entrega na mão de Deus, fala, poxa, era pouco. Porque olha o que Ele fez com a minha vida agora. Olha como Ele trouxe para mim as realizações. E Deus às vezes está te apertando e você está pensando, mas espera aí, Ele está querendo tirar mais de mim, eu vou ficar mais dificuldade, eu estou enfermo, eu estou com problema, eu estou com isso, estou com aquilo. E Ele fala, eu quero só ver como você reage. Eu só quero saber se você já está pronto. Eu só quero ver se você é fiel no pouco para te colocar no muito. Eu quero ver o que vai acontecer. E você sabe que para algumas pessoas a enfermidade é algo terrível. Para outras pessoas o dinheiro é algo terrível. Para outras pessoas a solidão é algo terrível. E Ele gosta de testar você naquilo que você é frágil. Que loucura, né? Poxa, Ele não podia testar no dinheiro a pessoa que tem só problema de saúde e vice-versa? Não, porque Ele quer fazer você se tornar forte. Ele quer fazer você se tornar capaz. Ele quer fazer você se tornar perfeito para toda a obra que Ele preparou. Você tem que estar certo. Você tem que estar pronto para falar assim, chegou a minha vez. Você tem que estar pronto para isso. E isso eu falo, chegou a sua vez na cura, chegou a sua vez na prosperidade, chegou a sua vez na realização, chegou a sua vez na sua empresa, no seu negócio, nos seus sonhos, nas suas realizações, naquilo que você precisar. Chegou a sua vez. Mas para isso seria bom que você estivesse preparado. Deixo-vos a minha paz. Olha o que ele fala, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que ele está dizendo? Ele está dando uma paz no meio da tempestade. Ele está dando uma paz que não é a paz que o mundo conhece. A paz que o mundo conhece é assim: quando você está com dinheiro no bolso, quando você está com saúde, quando você está com o carro perfeito, quando você está com o trabalho completo, quando você está com tudo. Essa é a paz que o mundo costuma dizer, que quando alguém tem paz, tem isso. Mas ele fala diferente, ele fala, te deixo a minha paz eu te dou.
Não dou como o mundo dá, mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fique preocupado, não se assuste, apenas fique tranquilo no meio da tempestade, porque eu estou com vocês. Aleluia! Você lembra que aqueles apóstolos estavam dentro do barco, e Jesus estava fazendo o que no barco? Dormindo. Ele estava dormindo no barco e vem lá uma tempestade, e aí a tempestade começa a açoitar o barco, e eles começam a ficar preocupados. Lá fora a tempestade, aqui dentro Jesus dormindo. Lá fora, o que? A tempestade. E Jesus? E lá fora, como é que estava? Mas e Jesus? Que negócio é esse, irmão? Jesus está dormindo no meio da tempestade e eles estão achando que o barco vai o quê? Mas Jesus estava... Você consegue entender a paz que Jesus quer te dar? Não importa o tamanho da tempestade, Ele não se agita, porque Ele é Senhor, porque Ele tem autoridade, porque Ele está pronto para realizar o melhor pela sua vida. Então não importa o que esteja acontecendo, Ele vai continuar do seu lado, e Ele vai dizer para você: calma, estou aqui, você não está sozinho. Quando eles foram lá tocar nele: ei Jesus, Jesus, não te dá que perecemos. Quer dizer, você não percebe que nós vamos morrer? Jesus levanta e fala o que para eles? Homens de pouca? Eles gostariam mais que Jesus levantasse e falasse: calma, calma moçada, eu estou aqui, fica tranquilo, eu sei nadar muito bem, eu posso ajudar vocês. Ele chamou eles de homens de pouca. Tipo, vocês estão não acreditando no meu poder e no meu propósito. Olha para alguém do lado e fala: cuidado com a fé. Não importa a tempestade, Jesus está bem aí do seu lado. E se Ele está bem aí do seu lado, seu barco não vai afundar. Não vai afundar. Ele vai trazer a realização de uma forma especial. Isso precisa entrar no nosso coração, porque às vezes as coisas começam a dar errado e a gente pensa: e agora? O que vai acontecer? De que maneira que vai ser? Eu gosto dos testemunhos dos meninos que andavam mais próximos, né, os pastores, por causa disso. Eu lembro do Paiva falando para mim: apóstolo, a casa caiu. Falei: como? Eu jantando, lá na outra igreja, jantando, um murinho que tinha assim, ele sentou no chão, assim no murinho, conversando comigo, e ele falou: preciso falar uma coisa para o senhor. Eu falei: fala. A casa caiu. Falei: como? A casa caiu. Que casa caiu, rapaz? Que conversa é essa? Ele falou assim: você sabe que eu comprei um apartamento, né? Eu falei: sei. E a prestação é alta. Eu falei: sei. Você sabe que eu troquei de carro, né? Sei. E a prestação é boa também. É. Você sabe que minha mulher está grávida, né? Eu falei: sei. E eu fui mandado embora. A empresa está mudando do Brasil. Aí eu dei um grande glória a Deus. Falei: glória a Deus, cara. Ele falou: glória a Deus, acho que o senhor não entendeu, eu vou contar tudo de novo. Eu falei: não. Eu falei exatamente para ele: chegou a sua vez. Ele falou: como assim? Eu falei: você é um novo empresário que vai abrir uma empresa desse ramo, você vai ficar com os clientes dessa empresa e Deus vai te abençoar poderosamente. Ele falou assim: o senhor não entendeu, a empresa é alemã, tem muito dinheiro, poderosa. Eu falei: ixi, parou. Se não for pela sua fé, você vai pela minha, porque vai acontecer. Vai acontecer. Amanhã você vai entrar em contato, você vai conversar com o pessoal, você vai atrás, se move, porque Deus vai abrir essa porta. O que aconteceu, irmão? Ele assumiu a empresa aqui no Brasil, atendeu os clientes, está atendendo. Por causa da necessidade do trabalho, ele abriu uma empresa lá em Minas. Ele está em Minas essa semana, e a empresa dele está participando de uma feira lá, e já está tão grande a de Minas quanto a de São Paulo. Aí você fala assim: o que acontece, irmão? Quem é o Deus da sua vida? Você está esperando que vai ficar na mesmice? Você está olhando para coisa pequena e achando que isso é tudo na sua vida? O teu Deus é o dono do ouro e da prata. O teu Deus quer saber se você está pronto. O teu Deus quer saber assim: ei, chegou a sua vez ou não? Está em você. Então não se preocupe
Coloque a sua confiança em Deus, porque todo mundo vai saber que o Senhor te ama, que você tem um relacionamento com Ele, que Ele fala com você, mas Ele te protege de todo mal. Ainda que você não entenda, Ele vai levantar pessoas para trazerem o resultado para a sua vida. Ainda que você, mas eu não falei com ninguém, Ele falou, mas Ele falou. Mas eu não sei, mas Ele sabe. Mas eu não posso, mas Ele pode. Então agora chega o momento de você mudar essa configuração. Tira as dúvidas do seu coração e deixa Ele ser o teu marketing, deixa Ele ser o Senhor, deixa Ele ser aquele que te protege, que te guarda, porque Ele falou para eles, homens de pouca fé, mas Ele não falou assim, por isso vocês vão se dar mal agora, vão se ferrar, agora vai todo mundo pro beleléu, eu vou deixar o barco virar mesmo, porque você não tem fé. Ele falou isso? Mandou o vento parar, mandou a tempestade se acalmar, e tudo virou bonança. Como é que pode? Porque Ele tem uma promessa para a tua vida, e Ele não vai voltar atrás. Ele sabe da tua fragilidade, dos teus momentos de aflição. Ele não vai voltar atrás. Ele só quer saber, você está comigo? Pergunta para o irmão do lado, você está com Cristo? Você está ligado nele? Aqueles homens ficaram com medo que o barco ia virar, mas não pularam fora do barco. Eles ficaram com medo. Nós vamos virar. E o pior de tudo, se você for lá no Lago de Genezaré, nesse local aí, você vai ver, porque na verdade não é um mar, é um lago, né? Que parece a represa Bílix. É um lugar tranquilo. Aí você fala assim, como é que podia ter uma tempestade daquela? Provavelmente, isso Marcos falando, provavelmente, Deus estava só experimentando eles para saber assim, deixa eu ver se já chegou a vez deles, deixa eu ver se eles já estão prontos. E se de repente tem uma tempestade no meio da sua vida que não era para estar lá, pensa nisso, Deus pode estar experimentando você. Agora o teu resultado é o que vai declarar. É o que eu disse, eles ficaram lá apavorados, mas não saíram do barco, não ficaram longe de Jesus, não abandonaram a posição. Por isso Jesus pôde fazer o milagre na vida deles. Não abandone a sua posição com Jesus, não mude a sua visão com Ele, porque Ele quer mostrar a você a glória dEle. Chegou a minha vez, relembrando, somos seguidores de Cristo, somos embaixadores do céu, temos autoridade constituída através de Jesus, temos intimidade com Deus através de Jesus. E lá em Filipenses 4:12 fala assim, sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo escreveu aos Filipenses, por causa de oferta e coisas do tipo que estava acontecendo, e ele mostra que, olha, tudo isso daí eu já passei por dificuldade, já passei por necessidade, já passei por perseguição, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós entendemos que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele tem um estilo muito legal. Ele fala com o pobre, fala com o rico, fala com o enfermo, fala com o curado, fala com, de repente, o culto, fala com o inculto. Ele não tem problema com pessoas. Nós temos, nós somos limitados. A gente olha para a roupa de uma pessoa, vê que ele está vestido humildemente, e já diz assim, é melhor não mexer com esse cara não. Não tem nada para dar, não tem nada para oferecer. Mas às vezes ele tem mais do que o rico. Às vezes ele tem mais que muita gente aí fora. Eu vi o testemunho de um grande empresário, mas muito grande empresário. E ele fez uma declaração, que ele não podia ter filhos. E que ele se sentia, ele era milionário, mas se sentia o mais pobre dos homens. Porque um dia ele chegou na frente de uma casa muito humilde, e o pai estava com uma criança, um bebezinho no colo, e uma outra criança pequena brincando. E ele olhou para aquele e falou assim, eu queria ser aquele homem. Ele era milionário, mas ele não conseguia ter filhos.
E ele, quando olhou, ele falou assim: ele tem muito mais do que eu. Ele tem filhos e eu não tenho. E ele começou a chorar e dizer: puxa vida, eu tenho tudo, eu posso tudo, mas eu não tenho filhos. E ele falou: eu me senti o maior dos pobres que poderia existir na terra. E aí alguém pregou para ele, e ele foi falar com Deus. E ele falou: Deus, o Senhor tem sido muito bom comigo. O Senhor tem me dado muitas coisas. O Senhor me deu uma ótima esposa, me deu muitas empresas. Ele tem empresa no mundo inteiro. Ele falou: mas eu queria um filho, eu queria uma criança, eu queria alegria. E ele começou a falar com Deus, chorar e tal. E ele sentiu como se Deus falasse do coração dele: tudo bem, fique em paz. E ele falou que saiu de lá diferente. E de repente, no tempo aí das mulheres, a mulher dele ficou grávida e teve o primeiro filho. E aí ele falou assim que ele se sentiu, aí ele falou: eu me senti rico. Aí eu me senti realmente tão feliz que eu comecei a ajudar um monte de pessoas, distribuir recursos, fazer uma opção de coisa. E ele falou assim, aí veio o segundo filho. Aí ele falou assim: eu entendi agora o que Deus queria fazer. A minha riqueza não era para mim. A minha riqueza era para ajudar pessoas. Deus travou ele só para ele entrar na intimidade, para Deus poder falar com ele e mostrar para ele: agora você vai, porque você vai fazer coisas tremendas. Aí ele fez mais coisas ainda. Sabe o que aconteceu? Veio o terceiro filho. Aí você fala assim: ele entendeu o que Deus queria fazer, e Deus respondeu a ele, porque chegou a vez dele. Ele mostrou: Senhor, eu estou pronto, chegou a minha vez, pode enviar, porque eu estou pronto. Será que nós estamos prontos? Nós estamos prontos para entender a voz de Deus, prontos para prestar atenção em Deus e não nas nossas vontades, prestar atenção em Deus e não naquilo que a gente acredita, porque nós às vezes ficamos tão fechados em nós mesmos, que a gente fica cego, a gente fica surdo, e não consegue ouvir o que Deus está falando, como Ele gostaria de nos abençoar, como Ele gostaria de colocar a prosperidade, como Ele gostaria de colocar a realização, como Ele gostaria de colocar o sucesso que você tanto pede, porque você não consegue ouvir a voz dEle, para que Ele dê continuidade no projeto que Ele tem com a tua vida. Está na hora de nós nos liberarmos, e pararmos para ouvir a voz de Deus. O bom é que Ele não faz acepção, nós fazemos. Marcos 10, para encerrar, olha o que ele fala aqui, 10:45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir, e dará a sua vida em resgate de muitos. Você é cristão? Quer dizer que você é um seguidor de Cristo. Se eu sou seguidor de Cristo, pelo menos eu deveria andar pelos caminhos que Ele orienta. E ele fala aqui: porque o Filho do Homem, Jesus, também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quer dizer, fazendo uma facilidade aqui, quer dizer assim, para que ele veio para se preocupar com muitos, para ajudar muitos, para liberar muitos. E nós, às vezes, como cristãos, a gente pensa só no nosso próprio umbigo. A gente não consegue olhar para fora. E eu quero ser igual a Ele, mas eu não quero fazer o que Ele fez. Eu não quero cuidar de pessoas, abençoar pessoas, mas quando eu estou abatido, eu gostaria que alguém cuidasse de mim. Não é assim? Quando eu estou triste, eu gostaria que alguém cuidasse de mim, que alguém perdesse o tempo dele e vindo me perguntar se eu estou bem, se eu estou mal. Como eu gostaria de ter um profeta. É tão interessante isso. Eu fui visitar o pastor Márcio, né? Ele está se convalescendo, se operou, graças a Deus, está correndo tudo bem, está fazendo lá as coisas que tem que fazer, né? Glória a Deus por isso. Fico muito agradecido a Jesus por isso, né? Ele está em fase, né? Que é por parte. Mas a coisa que mais mexeu comigo foi que eu estava no quarto, era uma enfermaria, e tinha um rapaz do leito do lado, a gente estava conversando lá de cá, estava a pastora Aldísia, a pastora Camila, né, a bispa lá conversando, a gente estava conversando com ele, de repente o rapaz ia sair, ia embora,
E ele levantou da cama e a pessoa estava ajudando ele, o acompanhante dele, para ir embora. Aí ele falou, peraí, eu esqueci de uma coisa, peraí, eu tenho que voltar. E ele estava andando com dificuldade, mas ele virou, voltou, foi até a cama do pastor Márcio e falou, assim diz o Senhor. Pá! Amado, eu tremi na hora. Eu falei, Senhor, tu és tremendo. Foi lá e falou um monte de coisa com o pastor Márcio, ministrou lá uma porção de palavra de Deus e falou, fica com Deus que eu estou indo. Amado, se você pensa que profeta não existe mais, ainda há profeta nessa terra, ainda tem homens de Deus esparramados por aí, perdidos por aí. A gente fala assim, não, isso é coisa do passado. A novidade agora é que todo mundo pode beber, a novidade agora é que todo mundo pode se prostituir, a novidade agora é que todo mundo pode trocar de marido, a novidade agora é que todo mundo... Não, irmão, isso não é novidade, isso é pecado. É pecado. E essas novidades que as pessoas estão inventando, sabe o que está fazendo? Tirando a intimidade dos homens e mulheres com Deus. Por isso está reduzindo tanto as pessoas que falam profeticamente. Por isso até os pastores, são evangelistas, são diáconos, intercessores, estão ficando tão frágeis espiritualmente. Sabe por quê? Porque o mundo está tomando posse da vida deles. Se você falar para alguém que ele não deve tomar o vinho dele, ele fica magoado. Não precisa de tudo isso. Querido, não é tudo isso. Mas quanto mais você se santificar, mais você vai ter intimidade com Deus. E eu falo, isso é algo que está aí, está acontecendo. Você pensou, você está andando pela rua e alguém te achar e falar, Deus manda te dizer, você vai ficar feliz? Uau! Um dia eu estava aqui no Planalto, faz anos já, eu fui comprar umas madeiras para negócio de reforma da igreja, e eu vi que um rapaz, era um segurança, ele passou na rua para lá, e eu fico muito ligado com essas coisas, tudo que é diferente da procedência normal, eu já fico ligado, a bispa sabe, eu olho no retrovisor, no outro, no meio, eu fico olhando tudo que acontece em volta, e eu vi o homem passar para lá, e eu falei, tem alguma coisa acontecendo, de repente ele passou para o outro lado, eu falei, tem alguma coisa acontecendo, e já saí para o lado de fora do local. Quando eu saí, ele falou assim, foi o sinal que eu pedi a Deus. Já 15 minutos falando de coisa que, tudo que eu tinha perguntado para Deus nos últimos 6 meses, ele falou ali. Quando você ficar ligado, quando você prestar atenção, Deus vai usar a tua vida para te abençoar, a tua vida para te abençoar. Porque quando eu vi ele uma vez, duas, eu falei, tem alguma coisa acontecendo, e eu fui de encontro, e ele falou, era o sinal que eu tinha pedido para Deus. Se eu não saísse de lá, se eu ficasse preocupadinho, se é ladrão, se é bandido, se é não sei o quê, eu não ia receber a palavra que Deus tinha preparado para mim. Nós precisamos começar a trabalhar em prol de nós mesmos. Nós precisamos procurar santificação, nós precisamos procurar nos aliviarmos de coisas que são jugo. Até amigos errados, a gente pode conversar, porque trabalho é trabalho, a gente pode conversar, porque vizinho é vizinho, a gente pode conversar, porque comércio é comércio, pode conversar, mas não ponha dentro da sua vida pessoas que tenham comportamentos errados. Tem gente que leva para dentro da casa dele, começa a compartilhar as intimidades dele, para pessoas que não podem conhecer a tua intimidade, porque não são ferramentas de Deus, podem atrapalhar em vez de ajudar. Então comece a buscar isso, comece a liberar isso, e ele fala aqui, dará a sua vida e resgate muitos. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Estava fazendo o quê? Tá pensou? Pedinte. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse que o chamassem. E o chamaram, o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te,
que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Quando a gente olha para isso, a gente vê ele dizendo: a tua fé te salvou. A fé dele foi a persistência dele em não parar de chamar a presença de Jesus para a vida dele. Ele era cego, ele não saberia chegar até Jesus rapidamente, com todo o pessoal que estava por ali, mas ele tinha a sua boca. Alguém tem boca aí? Então você pode clamar. Pode clamar? Será que você consegue abrir a sua boca para clamar a Deus? Será que você consegue ir lá no seu quarto, na sua cozinha, no seu banheiro, sei lá, onde você estiver, no seu carro, e começar a clamar a Deus? Porque ele não parou, ele não se deixou levar, ele não ficou preocupado, mas o povo do mundo, o povo que tem dinheiro, o povo que conhece, o povo que está bem vestido, o povo que enxerga, nada. Eu vou clamar enquanto eu não alcançar o objetivo, eu não vou parar. E aí a gente fala assim, ele clamou tanto, que Jesus ouviu. Agora eu te pergunto, você acha que Jesus já não tinha ouvido? Glória a Deus. Sim. Mas então por que Jesus não atendeu logo de pronto? Porque Jesus quer nos preparar para coisas maiores. Por isso muitas vezes você fala assim, mas eu já orei e não aconteceu. E ele fala, calma, mas ele não está ouvindo. Tá, mas ele não respondeu. É verdade, mas ele está pronto para responder assim que você estiver pronto. Assim que você estiver pronto, ele vai te responder. Mas você vai parar de clamar? Vai desanimar no meio do caminho? Vai afrouxar? Por quê? Porque ele gosta, você viu que ele gosta de deixar as pessoas lutarem primeiro. Pensa bem, irmão, alguém que está deitado no barco, o barco está balançando para tudo que é lado. Alguém já andou de barco assim que balança? É bom, né? Não é bom não? Não dá nem um medinho? Eu falo que eu há muito tempo que não vou pescar em alto mar, mas uma das últimas vezes que eu fui, o pessoal, vamos, 4 horas da manhã a gente estava ali na ponta da praia, aí pegou o barco, saiu, ele andou umas 2 horas para dentro, mas antes de sair o barqueiro falou uma coisa, ele falou assim, pessoal, hoje o dia não está propício. E eu falei, pessoal, eu não sei nadar. E ele falou assim, eu conhecia ele, né, eu tinha o Carlinhos, falei, Carlinhos, o que você acha? Ele falou assim, eu troco o dia para vocês. Escolhe outro dia, a gente vai outro dia, fica em paz, vocês não vão perder nada. Mas aí tinha um grupinho, uns 3 ou 4 conosco, nós estávamos em 15, mas tinha uns 4 que eles eram metidos a macho, aqueles caras que gostam, viraram para o barqueiro e falaram assim, se está com medo, não precisa ir. Você imagina um homem que nasceu no mar, ouvi isso de 4 marmanjos bobão, ele falou assim, acabou, agora nós vamos. Eu falei, meu Deus, eu não era crente, mas eu já sabia ouvir Deus, não era hora de ir. E aí eu falei assim, bom, vamos lá. Para entrar no barco, o barco não podia encostar, porque o mar estava tão agitado, que ele ia bater no ancorador. Então eles colocaram um outro rebocador, que tinha aqueles pneus do lado, encostaram um rebocador, para ele encostar no outro lado do rebocador, com os outros pneus, para não bater o barco. Eu já olhei para aquilo e falei, esse negócio não está cheirando bem. Mas falaram que é para ir, aí foi. Aí quase meu irmão e um amigo dele quase caíram no vão entre o barco abriu, eles pularam, a sorte que o rapaz que estava atrás empurrou o outro, e eles caíram para dentro do barco, caiu aquela geladeirinha com todos os refrigerantes, a bebida deles lá, tudo. Mas eu falei assim, Deus, que não seja o último dia da pescaria hoje. Eu entrei, coloquei o tal do colete salva-vidas, deixei um colete do lado, de reserva, peguei aquela boia redonda que fica parada lá, enfiei no pé, eu falei, isso aqui aí, pessoal, você está louco? Você vai chamar o quê? Né? Esse comportamento vai chamar a tempestade. Eu falei, a tempestade já está.
Eu sei que o barco ia andando, irmão, e ele subia na onda. O barqueiro era muito bom. E quando passava, ele virava e descia, conseguia. Mas você já enxergou o seu pé, estando ainda de pé, mas enxergar o pé? O barco assim. Eu não sei se aquilo era medo, se era pavor, mas eu sei que eu estava muito preocupado. E os caras dentro do barco, volta, volta. E o barqueiro falava para eles: não, agora a gente vai até o fim. Levou 2 horas para dentro do mar, irmão. 2 horas a gente assim. Quando chegou uma parte que ele estava mais tranquilo, eu fui lá, né? Conhecia ele. Falei: Carlinhos, perdoa a ignorância do nosso povo. Volta. Ele falou: não, agora não vale a pena voltar. Porque agora é melhor a gente esperar até que as coisas se acalmem. Porque lá onde está quebrando está muito perigoso. Vamos ficar aqui um pouco. Só a única coisa, não olhe para o mar. Olhe sempre no final, porque senão você vai passar muito mal, porque está movimentando. Ele falou assim: avisa os seus amigos. Eu falei: não vou avisar ninguém. Que venço melhor. Fui lá, sentei, comecei a comer o lanche lá, olhando para o horizonte. De repente o pessoal começou a passar mal, mas muito mal, por tudo para fora, aquela coisa toda. Ele falou: você não avisou eles? Eu falei: não. Não, foi por culpa deles que eu estou aqui. Eles têm que ver também essa situação. Mas tudo isso eu acredito que é ensinamento. As dificuldades, elas não vêm para te colocar para baixo, elas vêm para te ensinar. Quando for assim a próxima vez, você acha que eu entraria no barco? Eu ia voltar para o estacionamento, pegar meu carro e ir embora, acabou a história. Mas aquele dia eu achei que tinha que entrar, porque todo mundo ia entrar. Você começa a ter ensinamento. Foi algo que você vai desenvolver na sua vida, os momentos de aflição, e você vai tirar proveito disso. E Jesus gosta de dar esses momentos para a gente. Não porque Ele quer acabar com você, mas porque Ele quer desenvolver você. Ele quer colocar você num padrão diferente. A proteção dele é muito maior do que o nosso entendimento. Mas e por que acontecem coisas ruins? Para que a gente saiba que nem tudo que a gente faz é certo, nem tudo que a gente faz é perfeito, mas se a gente conseguisse ouvir a voz dele, nós faríamos coisas muito melhores. Quando ele fala assim: a tua fé te salvou, quer dizer, o teu grito, o teu posicionamento, aquilo que você tinha que fazer e você fez, isso te salvou. Agora o melhor de tudo é que aqui depois fala assim: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele enxergou, sim ou não? Abriu os olhos dele. E depois que ele enxergou, ele foi embora para casa? Não, ele seguiu Jesus. Ele, de repente você fala assim: mas quem era esse? Segundo a teologia aí, diz que era Judas Tadeu, que ele era o cego e que ele seguiu. E aí você começa a falar assim: peraí, ele recebeu um milagre e se transformou com um milagre, mas quantos até hoje recebem milagres, mas não se transformam com milagre? E não entendem que não é que, então Deus cobra, Ele quer que eu receba lá a prosperidade e depois vou ficar dando dinheiro para a igreja. Não, querido, é porque Ele quer te dar muito mais dinheiro ainda, é porque Ele quer usar você muito mais ainda. Só que você não entendeu, então você bloqueia. Você recebe o milagre e depois se agarra no milagre, dizendo que ele é seu, que ele é alguma coisa pessoal, que ele não pode ir embora, e você nem percebe que o que Deus tem para você é muito, 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 muito mais. Porque de cego, pelo que diz aí a teologia, agora ele passa a ser quem? Um discípulo de Jesus. Ele passa a estar com Jesus depois como um apóstolo. E aí, o que foi melhor? Só enxergar? Ou passar a orar por pessoas e curar pessoas e levar a palavra e estabelecer as pessoas e dar a eles a resposta que eles precisam? Você entende? Nós precisamos entender agora, quando fala chegou a minha vez, não quer dizer simplesmente agora eu tenho um copo de água. Não,
eu não vou ter um copo, eu vou ter uma mina de água. Eu vou ter algo que vai jorrar, né? Rios de água viva fluirão de dentro de mim. Algo muito grande vai acontecer, mas eu preciso começar por entender que tudo que Jesus faz, Ele nos prepara para coisas maiores. Diga: Senhor, eu estou preparado, chegou a minha vez, pode me usar, que eu vou crescer, e eu vou me desenvolver, ao ponto de estar contigo, num relacionamento perfeito, e fazer a diferença, naquilo que o Senhor me der para fazer. Apóstolo, está falando que todo mundo vai ser pastor? Não. Talvez Deus te use como um grande empresário. Talvez Deus te use como alguém que vai orientar um professor nas escolas, que as nossas escolas estão tão carentes de professores com coração voltado, né, para o ensino. Talvez Deus te use como futuro governador do estado, ou prefeito, ou vereador, ou sei lá o quê. Cada um pode ter uma posição. O que nós não temos encontrado são muitos homens que se convertem e continuem com a posição de Cristo. Quando eles estão sem dinheiro, eles são um, com dinheiro eles são outros. Sem poder, eles são um, com poder eles são outros. E é isso que tem atrapalhado tanto Deus poder fazer coisas tremendas no próprio Brasil. Porque nós estamos encontrando uma porção de gente que falou do amor de Deus, mas que de repente, quando mudou o governo, mudou o amor de Deus, mudou tudo, está do outro lado, largou tudo, e você fala: o que aconteceu? O que está acontecendo? Está acontecendo isso. As pessoas fingem, mas não são. Pegam a bênção, mas não querem a continuidade da bênção. Então hoje, acredite, Deus está chamando você para realmente se posicionar. O Bartimeu acreditou, chegou a minha vez. E será que você tem a mente aberta hoje para acreditar que chegou a sua vez? Que você precisa apenas tomar posse, independente do milagre que você possa precisar. Independente. Nós não estamos preocupados, nós estamos convictos. Maior é aquele que está comigo do que tudo que está no mundo. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. A partir de agora, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero viver nessa comunhão, eu quero andar nessa plenitude. Por isso eu fiz questão de fazer essa abertura primeiro, para você entender que a sua vez não chegou porque você é maravilhoso, mas chegou porque Jesus, os apóstolos, os pastores, prepararam tudo, para que hoje você possa dizer: chegou a minha vez, agora eu sei o caminho, eu sei como eu vou realizar, eu sei que as dificuldades que o Senhor colocou na minha vida, não foram para me parar, não foram para me desanimar, mas foram para me preparar para coisas muito maiores. Minha casa vai ser abençoada, minha família vai ser abençoada, meu trabalho vai ser abençoado, os projetos de Deus no meu coração serão multiplicados, e eu viverei a sua glória.